Amados e queridos irmãos e amigos da Palavra de Deus, um bom dia no Senhor Jesus Cristo e a paz do Senhor. Nós estamos aqui direto do Jardim Magdalena, onde o nosso pastor é Edmundo e pertence ao setor 47 com o pastor Misael. É um trabalho da escola dominical, onde trabalhamos junto com o nosso superintendente, o irmão Marielso, e nós estamos fazendo aqui esse trabalho aqui, levando para vocês a palavra do Senhor referente à última lição, que seria o encerramento. Como não podemos fazer presencial por causa da pandemia, e isso vai passar em nome de Jesus, então estamos fazendo aqui através dessa tecnologia. Irmãos, esse trimestre, irmãos e amigos que com certeza está nos assistindo, ouvindo, é muito interessante você saber que a palavra de Deus tem tantos assuntos lindos que nós estudamos durante esse trimestre aqui. Então, por exemplo, a primeira lição desse trimestre foi a pessoa do Espírito Santo, né? Então estudamos a pessoa da terceira trindade, terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo, a atuação do Espírito Santo no plano da redenção. A lição 3, o batismo no Espírito Santo, aí alguém diz no Espírito Santo com o Espírito Santo. Isso foi discutido de uma maneira muito feliz no momento. A atualidade dos dons espirituais, tudo isso que nós estudamos esse trimestre. Veja que assuntos maravilhosos. Fruto do Espírito, o eu crucificado. Lembramos onde Paulo diz, eu estou crucificado com Cristo, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Santificação, comprometidos com a ética do Espírito. Lição 7, cultuando a Deus com liberdade e reverência. Lição 8, comprometidos com a palavra de Deus. Veja que riqueza de conhecimentos, de assuntos maravilhosos da palavra de Deus que nós temos estudado esse trimestre. Lição 9, vivendo o fervor espiritual. Lição 10, o Senhor Jesus cura hoje. Não é uma pergunta, é uma afirmação que ele cura e realmente o braço dele não está encolhido para que não possa salvar, curar, abençoar, assim por diante. Compromissado ou comprometidos com a evangelização. Lição 12, a urgência do discipulado. Lição 13, que é essa que nós vamos conversar um pouco. Voltados os olhos para a bendita esperança. Queridos, quando a Bíblia fala de bendita esperança, que é um trecho aqui de Tito, capítulo 2, versículo 13, eu não posso começar esta lição sem primeiro ler o texto da Escritura Sagrada, que é daqui onde vamos falar a mensagem da palavra de Deus, né? Então, Tito, capítulo 2, versículo 13. Enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. É interessante uma coisa que, quando Paulo está falando aqui, bendita esperança, logo nós entendemos que ele está se referindo não exclusivamente a esperança, aquele atributo que está em nós, possivelmente é lógico que é de Deus e está em nós, mas a gente já subentende que é a volta de Cristo. Por quê? Porque esperamos, né? Todo cristão verdadeiro, todo cristão que está íntimo com a palavra do Senhor, é impossível que esse cristão não esteja esperando a volta de Cristo, não é? E agora uma coisa interessante, irmãos. Essa esperança, ela não é uma coisa condicional. É uma coisa incondicional. Ela virá. Cristo não disse assim, talvez eu volte, depende do comportamento de vocês,
isso vai depender de... Não vai depender de nada. Ele falou, o Filho do Homem virá. Agora, aqui no tópico 1, vamos ver um pequeno assunto aqui no tópico 1. Breve o Senhor virá. É difícil separar, irmãos, a volta de Cristo, essa segunda vinda de Cristo, porque a primeira vinda de Cristo foi quando ele se fez carne e humanizou-se no ventre de Maria. É difícil separar a segunda vinda, às vezes com assuntos do arrebatamento ou a vinda dele em glória. Normalmente, das mais ou menos 300 referências que faz, parece que só no Novo Testamento, quando Jesus está falando a sua vinda, ele não está separando assim, olha, isso aqui é desse assunto, isso aqui é do outro, isso aqui é do primeiro advento, isso aqui é do segundo. Então é um pouco difícil separar, né? Mas o importante é o seguinte, é que o princípio que a palavra de Deus nos deixa é a vigilância. Então, sempre quando Jesus está falando da sua vinda, da sua volta, ele sempre se refere, cuidado, vigiai, esteja atento e assim por diante. Por exemplo, aqui no tópico 1, o item 1, diz assim, todos os ramos do cristianismo concordam que Jesus um dia voltará, mas essa unanimidade não ocorre no tocante à maneira como isso vai acontecer. Não vamos nos preocupar com isso agora, eu não quero me preocupar com isso, depende da linha teológica que se segue, que tem umas linhas teológicas que não acreditam que haverá o arrebatamento exclusivo da segunda vinda, do segundo advento. Quer dizer, o que é ensinado? Isso é linha teológica respeitada, viu, irmão? Falando sem qualquer crítica. Isso é ensinado o quê? Que quando ele vir, depois da grande tribulação, na sua glória, aí dar-se-á o arrebatamento da igreja. Outra linha, que é aquela que nós praticamente estamos mais incluídos nela, é que antes da grande tribulação, haverá realmente esta primeira fase da sua segunda vinda, que é o arrebatamento. Mas isso aí, quem acredita de uma maneira, quem acredita de outra, não vai alterar nada em relação à nossa salvação, em relação à nossa redenção e assim por diante. Quem quiser brigar por aí é besteira. Né? O arrebatamento da igreja e a vinda de Jesus em glória, isso. Então não vamos ficar brigando com essas coisas. Uma promessa de Jesus, aqui no tópico 2. Essa promessa de Jesus ele prometeu voltar para nos buscar e nos levar para o céu. Ele disse, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já tinha dito para vocês. Aí ele dá uma pausa e diz, olha, eu vou preparar lugar, tá bom? Agora, quando eu for preparar lugar, eu vou vir outra vez. Pronto. Então, é um acontecimento que, queira o homem ou não queira, o mundo queira ou não queira, ele voltará. Eu vou vir outra vez e vou levar vocês para mim mesmo. Para onde eu estiver, vocês também estejam. Né? Uma coisa interessante aqui, que eu estou um pouco rápido por causa do tempo e não quero cansar vocês que estão ouvindo, assistindo. Uma coisa interessante aqui, nas parábolas, Jesus fala da sua vinda. Eu estou dando mais ênfase, entenda uma coisa, a vinda do que a esperança, porque a esperança aqui, bendita esperança, Paulo não está exclusivamente falando da esperança, desse sentimento, desse fruto que está em nosso coração. Ele intitulou a vinda de Cristo como bendita esperança. Por isso que eu estou dando ênfase mais isso aqui, tá bom? Então, nas parábolas, ele fala o seguinte, Mateus capítulo 24, 36, mas daquele dia e hora ninguém sabe, está falando da sua vinda. Versículo 39, e não o perceberam até que veio o dilúvio e os levou. A todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Versículo
42, vigiai, pois, porque não sabeis em que hora há de vir vosso Senhor. Versículo 50, virá o Senhor. Capítulo 25, versículo 13, vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem virá. Então, estamos entendendo, nós que somos a igreja do Senhor, que obedecemos a palavra do Senhor, então essa esperança deve estar viva em nós para aguardar a bendita esperança que é a volta de Cristo. Uma coisa interessante, aqui em Romanos capítulo 5, vamos ver. Agora eu vou falar da esperança que está em nós, que é interessante, que essa esperança que está em nós é que nos faz esperar e aguardar a bendita esperança. Veja só, rapidinho aqui. Romanos capítulo 5, versículo 1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, veja só, nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência, aqui está dizendo um caráter aprovado, e esse caráter aprovado produz esperança, e a esperança não nos decepciona. Por quê? Porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo, que Ele nos concedeu. O que é que nós entendemos aqui, irmãos? Veja só, essa esperança da glória de Deus, depois de sermos justificados pelo sacrifício expiatório de Cristo, na realidade, só quem tem essa esperança da glória de Deus é a igreja do Senhor. Em segundo lugar, esta esperança ela é produzida por uma cadeia de acontecimentos que amadurece o crente, que amadurece o cristão, que amadurece o caráter e ao mesmo tempo, trabalha com a santificação. O fruto do Espírito está aí, porque vai dando crescimento espiritual ao cristão. Então, veja só, essa cadeia de acontecimentos. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência ou um caráter aprovado, esse caráter aprovado produz a esperança, aí Paulo para aqui. Por quê? Porque a esperança não decepciona. Então, essa esperança que nós temos, por exemplo, eu esperava ter ido ao norte o ano passado, não deu. Eu esperava ter adquirido alguma coisa ou ter comprado alguma coisa, não deu. Mas esta esperança aqui, jamais a gente pode dizer, eu esperava Cristo e não deu, a não ser que o problema esteja em mim. Mas não, eu esperava em Cristo e Cristo não veio. Eu esperava isso e parece que o céu não se abriu para que Jesus aparecesse. Não, essa esperança, quando Paulo encerra aqui, ele quer dizer assim, a esperança não nos decepciona porque Deus derramou seu amor, então esse amor de Deus, através do Espírito Santo, é que alimenta essa esperança em nosso coração. Por isso que ela é infalível, né? Agora, irmãos, é interessante uma coisa aqui, muito bonita. Vamos ver aqui. A que Cristo virá? Ele deixou alguma dívida aqui? Ele deixou alguma coisa pendente? Porque ele veio em carne, ele morreu, pagou toda a dívida, inclusive a minha, a nossa, ele subiu aos céus, depois da sua ressurreição. Para que ele... O que foi que ficou pendente aqui para que Jesus volte? Ficou um bocado de coisa aqui. Eu só notei alguma coisa rapidinho, vai entendendo aí, tá? Ele virá para a separação dos homens. Que separação?
Exatamente isso aí. Quando ele falou, dois estarão no campo, um será levado, outro será deixado, duas estarão moendo, trabalhando, uma será... Ele não está falando, dois crentes, como absurdamente muitos têm ensinado, graças a Deus nunca mais ouvi isso, é 50%, irmão. Então nós dois somos crentes e um de nós vai ter... Não, não. Exatamente, nós entendemos que ele está falando de alguém que está preparado e alguém que está mais com o pé firme no mundo, o imã do mundanismo puxando para baixo. Ele deixou pendente, ele vem para a ressurreição dos mortos, João capítulo 5, né? Ele vem para a reunião com os seus no arrebatamento, ele vem para a transformação dos seus e permanência com ele na glória, porque nós estamos aqui, é preciso ele vir nos buscar. Ele vem para o julgamento de todos, ele vem para a destruição das coisas existentes, isso nós encontramos mais em Pedro, e o estabelecimento de novos céus e nova terra. Ele vem para que finalmente Deus seja tudo em todos. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 21. Então, é uma certeza dele vir, porque a palavra de Deus fala isso. A vinda do Senhor, irmão do céu. Veja só, agora, peraí, quando é que ele vem? Né? Nós sabemos o dia? Não, ele falou que no momento em que ele estava falando, só o Pai que sabia, né, desse acontecimento, de quando ele voltaria, mas ele deixou mais ou menos uma expectativa para que a gente entendesse. Quando ele contou uma parábola, por exemplo, vocês conhecem a parábola da figueira, né? Parece que quando a figueira está brotando e todas as árvores, coisa e tal, vocês sabem que está próximo o verão, parece que é assim. E então, peraí, se nós conhecemos através das leis da natureza, né, que as estações do ano, de acordo com a vegetação, de acordo com o outono, de acordo com a árvore está brotando, está florindo, a gente diz, pronto, está florindo, com certeza daqui a alguns meses eu vou comer fruta dessa... Então, aí como diz lá em Isaías, o boi conhece a manjedoura e o seu dono e coisa e tal. Então nós também temos uma certa maneira de captar, de entender, né, a volta de Cristo. Conhecemos pelo tempo, né? Irmãos, Lucas capítulo 21, versículo 26, vamos ver rapidinho aqui. Vocês me desculpem, estão vendo que eu estou correndo, né? Que é para a gente fechar mais ou menos um assunto, para que não fique tão vago assim. Lucas 21, versículo 26, diz assim, eu até essa semana falei esse assunto no trabalho que a gente fez, 21, está aqui, 21, 26. 25, haverá sinais no sol, na lua. Irmãos, entenda uma coisa, para os irmãos que entendem a Bíblia Sagrada, os amigos, se não conhecerem direito, por exemplo, o que estamos falando, mas estudem a palavra de Deus, procure alguém que conheça, é importante você saber disso aí. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, na terra as nações estarão em angústia e perplexidade, com bramido e agitação do mar. Bramido e agitação do mar, são as nações aí naquele corre-corre sem saber o que fazer. Nós temos exemplo hoje com essa pandemia. É preciso uma situação tão grave para a gente aprender a palavra de Deus na prática. Os homens desmaiarão de terror, apreensivos com o que estará sobrevindo ao mundo, e os poderes celestes serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Veja aqui, aí alguém pode dizer, não, mas isso aqui Não, eu não estou separando, tá? Não é um estudo para a gente separar primeira fase, segunda fase, conforme acreditamos, não. Eu estou falando exclusivamente, seja a vida em glória, seja arrebatamento, mas eu estou dando ênfase aqui, a vigilância, né? Porque as parábolas, por exemplo, são escritas
exclusivamente para os judeus. Difícil encontrarmos uma parábola, não tão difícil, mas a maioria é para os judeus e não para a igreja, né? Mas fica o princípio da vigilância, da oração, de esperar o Senhor com temor, assim por diante. Então, em 2 Tessalonicenses, por isso que eu não estou separando aqui, tá? Eu estou simplesmente que estamos esperando a volta de Cristo. Seja uma fase, seja a segunda, nós iremos para lá. Então veja uma coisa muito interessante, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 1 e 2. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 1 e 2. Cadê Tessalonicenses? Eu acho que está aqui. Achei, muito bem. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1 e 2. Irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, que muitos têm isso aí como realmente o arrebatamento, e não tem como negar. Eu acredito que a única maneira de nos reunirmos com Cristo tem que ser pós-arrebatamento, né? E a nossa reunião com Ele, rogamos a vocês que não se deixem, agora vejam só, não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia. Aqui profecia em algumas traduções está dizendo quer por espírito, que parece ser alguma revelação, né? Quer porque tem gente que deixa a palavra de Deus, né? Procurar entender a sua vida, os planos de Deus através de sua palavra, e vai viver de revelações, de sentimentos, de sonhos e assim por diante. Então não se deixe se enganar, tanto por profecia ou por espírito, depende da tradução que você está lendo aí, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já estivesse chegado. Não deixe que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Irmãos, então tem tempo e tem acontecimentos que marcarão a vinda do Senhor. Não é assim de qualquer jeito. Quando é que a gente sabe? Está tudo aleatório, está tudo alheio? Não, de maneira alguma. Então, a vinda do Senhor é marcada por tempos. Por exemplo, se dissermos assim, estamos no tempo do fim, mas o tempo do fim começou lá desde o nascimento de Cristo, os últimos dias, Pedro já falou que eram os últimos dias ali. Então, estamos nos últimos dias de um período chamado últimos dias, então deve ser isso, né? Mas muitos sinais de que Jesus já havia falado estão acontecendo e tem acontecido, mas também ainda falta alguns sinais. Então veja, falsos sinais, quer por espírito ou profecia, palavra ou carta. Então parece que tinha crente que imaginava que Jesus já havia voltado no tempo de Paulo, porque Paulo disse, não se engane com algumas cartas que vocês receberão, como que fosse nós apóstolos, mandando essas cartas. Como que isso já tinha acontecido? Então a coisa estava tão presente, tão viva nos crentes da era apostólica, que alguns pensavam que viria tão rápido assim, era naquele tempo. E Paulo até se referiu, vocês estão pensando, cuidado para que vocês não entendam como que Jesus já veio e assim por diante. Então, como viver esperando Cristo? Agora, para a gente fechar, né? Eu quero falar mais uns 5 minutinhos, ou 10 no máximo, para a gente fechar aqui, tudo bem? Para não ser cansativo. Tito 2, versículo 11 a 13. Essa parte nós já lemos, o verso 13, mas eu quero voltar em Tito 2, versículo 11. Veja só aí. Verso 11, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Aí o verso 12 diz uma coisa interessante. Ela nos ensina, a graça nos ensina. Ela traz esse ensinamento para nós. A renunciar à impiedade e às paixões mundanas, a viver de maneira sensata, justa,
e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, gloriosa manifestação de nosso Deus, de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ao mesmo tempo, Paulo está dizendo, a Escritura está dizendo aqui através de Paulo, que Jesus Cristo, o Senhor Jesus, é o próprio Deus. Agora veja, a graça nos ensina, a graça nos ensina negativamente, renunciar à impiedade. O que é impiedade? Falta de amor a Deus ou às coisas sagradas, paixões mundanas, que pertencem... Sabe quando, por exemplo, você põe uma mesa cheia de frutas e você tem condição de escolher uma fruta, escolher uma massa, escolher alguma coisa para você comer? Então, quando se refere a paixões mundanas, mais ou menos isso aqui. Não, eu quero viver isso aqui, eu quero escolher isso aqui, e aí a Igreja do Senhor, não, eu quero renunciar às paixões mundanas, eu quero escolher servir a Cristo, né? Então a graça nos ensina positivamente a viver de maneira sensata. O que é isso? Qualidade de sensato, bom senso, equilíbrio, ponderação ao tratar de assunto delicado ou difícil, prudência e assim por diante. Precisamos disso em casa, no trabalho, na sociedade, na igreja. Então nós estamos precisando disso aí. Não é simplesmente, eu vou viver uma vida, levantar de madrugada, eu vou só orar, eu vou jejuar. Não, essa vida que Jesus nos cobra é uma vida dentro da sociedade. Como posso mostrar que eu sou um servo de Deus? É exatamente com o meu comportamento, com a minha maneira de viver dentro da sociedade. Se eu ficar só... Não, eu sou... Olha, dentro das quatro paredes da igreja, eu sou um super crente. Então, mas o mundo não vai saber disso, o mundo não está aqui dentro, só quem está aqui dentro sou eu e alguns irmãos que estamos congregando. Então, eu preciso mostrar que eu sou um verdadeiro cristão, que eu estou esperando a volta de Cristo, exatamente com o meu comportamento. De que maneira? Viver de maneira sensata, ter equilíbrio, ter bom senso, isso dentro da minha profissão, isso em quaisquer áreas da nossa vida. A graça nos ensina a ser justo. Versículo 12. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, a viver de maneira sensata, de maneira justa. É viver conforme a justiça, a equidade e a razão. Nós temos parâmetro, por exemplo, na área moral, na área ética, nas leis do nosso país e principalmente na palavra de Deus, a justiça que vem de Cristo, porque quando Deus cobra a justiça em mim, ou ele procura ver justiça em mim, ele vê através de Cristo que ele acha, que ele sabe que em mim, pecador, não há justiça. Ok? Tudo bem. Então isso aí foi o sacrifício expiatório de Cristo que fez através de nós, e hoje Deus nos vê. Quando Deus olha para o ângulo, me olha assim, me classificando como raça humana, ele me vê da maneira que vê qualquer outro, um pecador sem condição de salvação, sem condição de chegar lá, precisando de Cristo, miserável, que preciso de ser redimido para que a justiça de Deus não me condene. Mas quando ele olha para mim através de Cristo e quando ele pega a minha dívida, ele observa que Cristo cravou na cruz, não estou devendo mais nada, diante do tribunal de Cristo eu fui justificado e absolvido, então ele me vê justo, ele me vê santo. É dessa maneira que a palavra de Deus é um parâmetro para que eu possa viver uma vida justa
E, contudo, é dessa maneira que nós estamos aguardando a bendita esperança. Não é assim, escuta aqui, você está aguardando a volta de Jesus? Estou. Como é que está? Rapaz, o negócio está bom, aqui... Não é dessa maneira como que... vai para o futebol hoje, você vai no ônibus ou no carro? Não é desse jeito. Nós temos padrões de santidade, de ética espiritual. Mas, entenda, não é só isso, tá? A nossa vida tem que ser justa para com a sociedade, para com a família, para com as pessoas ao meu redor. E ele disse também, a graça nos ensina, versículo 12, a viver uma vida piedosa. Já estou fechando aqui. Essa piedade é o quê? Uma vida santa diante de Deus, acompanhada de amor pelo sofrimento alheio, compaixão e misericórdia. Por isso que, quando a Bíblia diz, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, aí Paulo entra no assunto de como devemos esperar a volta de Cristo. Ela nos ensina a renunciar à impiedade, às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Aí ele encerra aqui, ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda a maldade, purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. É isso que você deve ensinar. Paulo está falando aqui para um dos seus obreiros, para Tito. É isso que você deve ensinar, exortando-os e repreendendo-os com toda a autoridade. Ninguém o despreze. Então, irmãos, fechando aqui, como devemos esperar a Cristo? Vivendo uma vida santa, uma vida justa. E outra, ensinando a palavra de Deus. Uma vida em constante movimento porque, como diz aqui, até aqui na lição, fechando aqui, perguntaram para Moody, se você soubesse, dentro de 24 horas que Jesus vai vir, o que você faria? Ele falou, se eu soubesse, eu iria fazer exatamente o que eu estou pensando agora. Eu já li até no outro canto que ele disse, eu vou visitar o irmão, eu vou fazer não sei o que mais ia fazer, ele era evangelismo, coisa e tal, e ele disse, vou fazer a mesma coisa, porque normalmente quando se faz essa pergunta para alguém, eu já ia correr de joelho, não ia nem comer, já ia começar a jejuar. Então parece que Moody nos dá uma segurança, a sua confiança e a sua esperança de esperar a volta de Jesus. Que Deus nos abençoe. Eu sou muito agradecido a você que suportou aqui ouvir e ver esse vídeo. Sou mais agradecido se você pegar a sua Bíblia e o que a gente leu aqui, alguma coisa, e estudar a palavra de Deus. Sou agradecido aqui à direção da igreja, à direção da escola dominical, e Deus nos abençoe.